Bom, Marquinhos hoje aqui no Conexão com a gente. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais, o nosso Facebook está aparecendo na sua tela. Tem o nosso Twitter também, @PGConexão, e tem o nosso Instagram, que é igualzinho ao nosso Twitter. Agora eu quero mandar um abraço, o Conexão hoje está internacional, viu? O pessoal da África está conectado com a gente aqui. Um abraço para o Paulino, de Mochico, na Angola. Um abraço para você, Paulino. Tem também o Matias Kulembi, olha, ele fala que é da província de Benguela. Um abraço para você, Matias. E tem também a Juliane Rocha, de Coimbra, Portugal. Um abraço para vocês que estão conectados com a gente através do nosso site novotempo.com/tv. Tem também o nosso pessoal do Twitter. Vou mandar um abraço aqui, para o Lucas Teaser, está conectado com a gente. Tem a Simone também. Mande um abraço para a Imperatriz do Maranhão. O Michelson Borges já esteve aqui conosco no mês passado. Um abraço para você, Michelson, no Congresso Universitário, ela está falando aqui. Um abraço também para a Susan. Eu sou de São Paulo mesmo, manda um abraço para mim, Lu, e o programa de hoje está imperdível. Um abraço para vocês que estão conectados com a gente através do nosso Twitter. Tem mais gente aqui vou mandar um abraço para o pessoal de Parauapebas, falei certo? Do Pará, olha só, um abraço para vocês que estão conectados com a gente. Viamão também, Rio Grande do Sul. Tem o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, Luanda, Angola, conectado com a gente também. O mundo inteiro conectado aqui hoje no Conexão. Você pode participar e interagir. Mandem suas perguntas, que eu vou passar aqui para o Michelson. Michelson, conta para a gente. A gente vê que o criacionismo ele é pouco comentado nas grandes mídias, né? Mas as redes sociais, ela tem possibilitado essa discussão e fazer com que essa mensagem seja levada para várias pessoas? Sem dúvida. E, aliás, a minha experiência mostra isso, porque em 2005 eu resolvi criar um blog justamente sobre esse tema, sobre essa temática, né? E na época, veja só, o domínio criacionismo.com.br estava disponível. E eu resolvi registrar aquilo, né? Uhum. E comecei a brincar de usar um blog naquela época ali. E a ideia foi assim, como jornalista, embora eu não sou cientista, eu não sou produtor desse tipo de conteúdo e conhecimento, mas eu podia traduzir esse material, esses conteúdos, né? E foi assim que nasceu esse blog, o criacionismo.com.br. E de lá para cá, foi assim uma explosão de outros blogs, depois veio aí, né, o Facebook, o Twitter e outras redes, né, que só ajudaram realmente a popularizar e a tirar o domínio das grandes mídias, né, da grande imprensa, do assunto, que, como eu disse no outro bloco, acaba sendo muito enviesado, há um monopólio realmente do naturalismo e do evolucionismo, né, nesse sentido. E quando se trata de criacionismo, se trata assim, de uma forma muito, como a gente viu, muito preconceituosa. Uhum. Eu creio com certeza que a mídia alternativa, né, ou as redes sociais, os blogs e os sites também, ajudaram muito a popularizar o assunto e a trazer o debate para o nível nosso nível dos mortais, né? Uhum. Foi muito bom isso. Muito bom. E hoje nós temos um exemplo aqui, vamos até Chipre conversar com o Bruno Paiva, um brasileiro que mora fora do país, e ele desenvolve um projeto muito legal, uma fanpage sobre memes criacionistas. Bruno, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Lu. Tudo bom? Tudo jóia, Boa noite, Bruno. Michel. Boa noite. Bruno, conta pra gente como foi que surgiu essa ideia? Surgiu assim, eu estava... discussão de internet, né? Eu coloquei um post no Facebook falando sobre Isaac Newton, né? Ele falando sobre criacionismo, né? E daí, você sabe que o pessoal de internet, eles respeitam, eles nunca discutem nada, né? Eles começaram a comentar, começaram a falar, começaram a tirar sarro, Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, vou começar a criar uma página, criar algumas coisas sobre memes, né? Só que de uma forma um pouco mais... um pouquinho de tom de ironia, mas falando sobre criacionismo, né? Puxando sardinha para o nosso lado, né? Falando sobre os criacionistas. Então, eu resolvi criar a página, mas só que na época eu estava estava discutindo com pessoas em inglês, né? Com pessoas internacionais. Então, eu resolvi criar a página em inglês. Eu até, na última vez que eu participei do Conexão, eu falei que eu ia traduzir para português a página, mas eu não tive tempo. Eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas aprenderem inglês e entender um pouco mais sobre essa parte de memes e criacionismo. Sim, e você foi confrontado em algum momento aí em Chipre sobre a sua fé e tal?
Aqui tem muito ateísta, porque assim, vem muita gente do Irã para cá, né? Uhum. E quando eles vêm para cá, eles têm uma liberdade maior para falar que eles são ateístas, que eles não acreditam. Então eles se soltam mais e eles têm, assim como acontece no cristianismo também, né? Eles têm uma certa, eles não acreditam tanto na parte do Corão. Eles estão meio desgostosos com o Islã, então eles aproveitam para ver aqui que tem essa liberdade para eles expressar e falar que eles são mais ateus, né? Então eu sempre encontro assim alguns amigos que eles sempre, só que eles são um pouco tímidos assim, né? O pessoal daquele eles são, mas só que eles são um pouco tímidos, eles não falam cara a cara, eles preferem mais falar através de postagens, uma coisa mais irônica também, colocando algumas coisas no Instagram, esse tipo de coisa, mas eu não tive nenhum problema nenhum com isso, com eles. Agora, Bruno, você tem alguma pergunta aqui para o Michelson? Eu queria saber mais sobre a questão do elo perdido. Tem alguma coisa mais assim alguma coisa que seja relevante para um ateísta usar como argumento para a gente? Algum fato científico assim que eles podem falar assim, esse aqui é um fato, ele é bem convincente para dizer que existe alguma coisa sobre algum fato científico que seja relevante para dizer assim, a gente está colocando em xeque a questão de criacionismo. Alguma coisa que seja convincente com isso. Ok, Bruno. Na verdade, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo contêm também as suas fragilidades, né? Nós temos que admitir também que o criacionismo não é um modelo fechado, resolvido e há muito que se pesquisar ainda, né? Você mencionou aí o elo perdido, né? Geralmente eles apresentam, entre outros, o Archaeopteryx, por exemplo, como sendo uma espécie de elo perdido, ou elo, né? Não perdido porque isso foi achado, né? Um elo entre aves e répteis. Só que o que ocorre é que esse ser extinto, né? Essa ave extinta, quando ela viveu na Terra, já havia aves aqui também, nesse mesmo estrato geológico. Portanto, não pode ser tido como exatamente um elo. Na verdade, é uma espécie mosaico. Ela agregava características de réptil e de ave, como hoje, por exemplo, temos um bom exemplo, o ornitorrinco, né? Você tem ali um bichinho que tem bico de pato, ele é mamífero, tem características de outros tipos de seres, né? Todas num só. Se ele se extinguisse por algum motivo e não se conhecesse a sua procedência, ou que ele existiu no nosso século, enfim, na nossa época, quem sabe se arqueólogos de 1000 anos no futuro, vamos pensar assim, encontrassem esse fóssil, não diriam que ele era um tipo de elo, né? Na verdade não era. Ele existe hoje, coexiste com outros seres muito bem, obrigado. Então veja, na verdade, a questão do registro fóssil, por exemplo, creio que o Naor deve ter falado, o Dr. Naor falou bastante sobre isso ontem aqui, ele pode ser interpretado de duas maneiras, dependendo da sua cosmovisão prévia. Se você é evolucionista, você entende que ali revela organização, do mais simples para o mais complexo. O criacionista já vê, na verdade, uma sedimentação, um sepultamento por habitat. Os seres mais simples, ali na base, né, da coluna, portanto, poderiam ser os seres que viviam no fundo dos oceanos, na verdade, e você vai encontrando animais com mais mobilidade à medida que a coluna vai sendo analisada para cima, né? Se houvesse um dilúvio, digamos assim, uma catástrofe hídrica tremenda que sepultasse esses organismos, seriam pegos em seus habitats. Eu até trouxe aqui, Luciana e Bruno, para mostrar para vocês aqui um fóssil de um artrópode extinto chamado trilobita. Esse é um filhotinho, né? Porque tem uns bem grandes mesmo, mas o que eu tenho é um pequeno e está aqui impresso aqui nessa rocha. Vou mostrar aqui, eu vou apontar aqui com a caneta. Até para ter uma noção do tamanho com a caneta da Luciana aqui, né? Esse é o trilobita. Por que ele é interessante? O que ele diz para os criacionistas? O trilobita ele foi sepultado, foi fossilizado na base da coluna geológica, muitos milhões de anos atrás, supostamente, né? E outra coisa, esse período em que ele é encontrado chama-se Cambriano. No pré-cambriano você não encontra animais com esse nível de complexidade. Você encontra animais de corpo mole, bastante, assim, diríamos, rudimentares. A grande pergunta é, como que um organismo desse, que tinha 2 olhos já, de cristais de calcita, muito complexos, já tinha um corpo sedimentado, com milhões e milhões de células, cada uma delas uma usina de energia, você
Darwin não tinha a mínima noção do que era uma célula, né, quando escreveu A Origem das Espécies. Agora, bem mais recentemente, foi possível abrir essa caixa preta e perceber que uma célula é um universo em si mesma, né? Esse trilobita já tinha milhões delas, né? Se não bilhões, né? E nós temos trilhões. Enfim, como explicar que um organismo dessa complexidade e muitos outros que estão lá no Cambriano simplesmente aparecem de repente no registro fóssil sem ancestrais, sem elos anteriores? É um salto inexplicável. Na verdade, alguns chamam até de Big Bang da vida, né? Os principais filos, eles simplesmente surgem lá no Cambriano sem ancestrais. O que a coluna geológica revela para o criacionista, na verdade, é a ausência de elos. Portanto, os elos perdidos continuam perdidos. Sim. Bruno, dúvida tirada então? Dúvida tirada. Uma boa noite para você, viu? Um abraço para sua Boa noite. esposa. E ela está no Brasil, na verdade, né? Ah, ela está aqui Então, no Brasil? ela está aí no Brasil, então a gente vai se encontrar em breve. Um abraço para você, Bruno. Boa noite, viu? Um abraço. E parabéns ao Bruno ali por estar usando esse recurso, né, Sim. do humor, que eu creio respeitoso, mas o toque de humor é interessante também, né? Eu acompanho bastante aquelas charges que você coloca sim. sobre Isaac Newton e e Charles. Charles Darwin. Eu acho que eles têm uma tirada muito boa. Assim. Ele usa de humor, só que de uma forma com respeito com relação às pessoas que acreditam. Essa tirinha foi criada pelo meu amigo Joezer, que é um musicólogo lá de Curitiba, né? Ele criou os personagens, me cedeu e eu tenho ilustrado e escrito ali os textos, né? O desafio é como no Twitter, é você colocar esses conceitos em poucas palavras, em 3 balões, em 4, né? Sim. Isaac Charles. Realmente tenho me divertido muito com esse personagem. Né? Um abraço, Bruno, para você. Boa noite. Um abraço. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. E é legal usar um tema denso, né? Sim. Que tem muita discussão, usar o humor para que seja de forma leve, Exato. Né? Eu creio assim, que sempre o importante é o respeito, de lá e de cá, né? O debate ele é bem-vindo, mas quando é feito com educação, né? Tratar de ideias e não julgar pessoas, né? Senão fica no argumento ad hominem, né? E esse não leva a nada. Então eu procuro realmente, tanto nas redes sociais quanto nessas produções, debater as ideias e respeitar as pessoas. Sim, inclusive é importante ressaltar a questão do respeito, inclusive por parte do criacionista também, né? Às vezes a discussão começa a pegar um rumo e parte para a questão pessoal, tem que ter o respeito, né? Tem muitos bons Michelson? amigos ateus, evolucionistas, né, com os quais eu dialogo, converso e, inclusive, o meu livro História da Vida, ele foi bondosamente revisado por um amigo ateu lá de Santa Catarina. Eu pedi, por favor, né, eu não quero te converter, não é essa a intenção, mas eu queria que você lesse esse livro do ponto de vista de um ateu mesmo, né, e faça suas críticas. E foi muito bom foi muito boa essa interação com ele, né, para conhecer. Tem um livro chamado Universo ao Lado, de James Sire. Eu gosto desse livro porque ele propõe o seguinte: cada pessoa é um universo, ela tem uma cosmovisão. E para você conseguir dialogar, para você conseguir interagir, você precisa conhecer um pouco do universo dela e respeitar a sua visão de mundo, né? Se houvesse mais disso, né, nessa controvérsia entre criação e evolução, ateísmo e teísmo, né, eu creio que a gente construiria assim, um diálogo muito mais respeitoso e poderia interagir melhor com essas pessoas. Agora, vamos para um rápido intervalo, Michelson, mas depois o Michelson vai responder para a gente. Eu quero saber o que ele pensa sobre o criacionismo nas escolas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.